Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdos de memória para os canais do Grupo à Tarde. Estou aqui na seção Mídia e Memória do Projeto REC. Nessa seção a gente apresenta recursos, equipamentos e também coleções do SEDOC à Tarde que servem de base para pesquisas que a gente aí vai produzir conteúdo. Eu estou hoje aqui com uma coleção de fotografias, relacionadas a candomblé, mas também a esporte. Por quê? A gente tem aí já há algum tempo uma tradição de conexão entre práticas das religiões afro-brasileiras, como candomblé e umbanda, e também o esporte. O esporte, principalmente o futebol, que é o esporte mais popular no Brasil, ele tem um forte componente emocional. E claro, as pessoas usam alguns componentes de fé. E como essas práticas religiosas, elas têm muito de mágico, é comum que a gente veja, muitas vezes, até de uma forma que incomoda os adeptos dessas religiões, às vezes como uma coisa de brincadeira. Mas aqui a gente vai destacar, principalmente, ocasiões em que quem esteve envolvido em relação a essas práticas eram realmente sacerdotes de candomblé. Então aqui, por exemplo, tem essa fotografia. Quem aparece nessa fotografia é Pai Rufino do Beiru, como ele era conhecido. Pai Rufino, nessa imagem que é de 1979, ele veio na sede de À Tarde. O jornal tinha acabado de mudar para o seu atual endereço na Avenida Tancredo Neves, então a gente pode aí observar ainda na imagem, ao fundo, ainda tem o Jockey Club, porque 79 o jornal veio para esse endereço 75. E Pai Rufino, ele veio, na verdade, contestar uma reportagem que não tinha saído em À Tarde, mas na revista Placar. E a queixa dele era exatamente que ele foi procurado por um repórter dessa revista, especializada em futebol principalmente, e que nessa conversa não tinha ficado isso muito nítido, mas que no texto se acabou dizendo que ele tinha feito uma previsão sobre a final do Campeonato Baiano de 1979. Então, na reportagem da Placar, foi atribuído a Rufino a história de que o Vitória ia ser o campeão daquele campeonato. Para a sorte de Pai Rufino, ele veio desmentir a história, até porque isso ia dar uma confusão para ele, porque o campeão, na verdade, foi o Bahia, em 1979 daquele ano. E eu analisei essa fotografia e esse episódio de Pai Rufino na minha dissertação intitulada O Discurso da Luz. O que é que eu fiquei pensando ali desse episódio? Pai Rufino já tinha sido envolvido de uma forma muito complicada para ele, numa história de umas fotografias que tiveram uma péssima repercussão, de iniciação religiosa que foram publicadas pela revista O Cruzeiro e primeiro a revista francesa Paris Match, e depois o Cruzeiro fez uma reportagem parecida. No caso da Paris Match, foi uma reportagem sobre umas fotografias de iniciação religiosa, e aí tinha as fotografias do passo a passo de uma das cerimônias que é considerada uma das fundamentais do candomblé e que se tem muito segredo sobre isso, que é a iniciação das novas sacerdotisas. Novos sacerdotes são chamados de yaôs. E nessa fotografia que o francês Georges Clouzot, um cineasta, ele acabou fazendo depois de uma exposição, um livro, e a Paris Match fez a matéria sobre esse material. Ele dizia que teve autorização de fazer essas fotografias de um sacerdote chamado Nestor. Isso deu a maior confusão. À Tarde, inclusive, fez uma publicação traduzida dessas imagens, e nesse caso específico, ele foi acusado, Rufino foi acusado pela então FEBACAB, a Federação Baiana do Culto Afro-Brasileiro, depois virou FENACAB, de ter sido o pai de santo que permitiu, que ele negava. Então, parece que essa vinda dele aqui, e para se desvincular dessa história com previsão, envolvendo, quer dizer, o candomblé e futebol, foi uma espécie de prevenção, para que ele não se envolvesse em outra polêmica. Até porque, 3 anos antes, as comemorações pelo decreto do então governador Roberto Santos, de que tirou a necessidade que os terreiros de candomblé fossem a delegacia de jogos e costumes pedir licença para fazer as suas festas, parte das comemorações aconteceram no terreiro de Pai Rufino. Ele já estava recomposto, digamos assim, com o mundo do candomblé, inclusive do mundo do candomblé, dos movimentos de defesa do respeito à religião. Então isso talvez tenha incomodado muito ele. Aqui a gente tem uma imagem já de um intermunicipal, de Cachoeira, a participação da seleção de Cachoeira.
E a gente tem uma história aí de 2014, né, que inclusive foi a nossa sessão Senta que Temos História, com o Ogan Edivaldo Conceição, também conhecido como Buda, quando ele atuou como, digamos assim, uma espécie de suporte espiritual da seleção de Cachoeira, numa disputa do Intermunicipal com a seleção de Santa Luz, e Cachoeira, com essa, digamos assim, esse suporte espiritual do Ogan Buda, Cachoeira foi a campeã. Né? E isso foi muito forte para Cachoeira, porque é impressionante como a população de lá tem uma conexão profunda com disputa de intermunicipal, como vários outros municípios do interior baiano. Né? É o grande campeonato, assim como tem o campeonato baiano, né, para os clubes Bahia, Vitória, né, e outros clubes. O intermunicipal movimenta esse interior baiano de uma forma assim apaixonante, né? E aí essa história, Ogan Buda, ele atuou, né, dessa forma, né, num suporte de, digamos assim, fazer essa preparação para as forças mágicas, digamos assim, e Cachoeira, com esse suporte, Cachoeira foi campeã. Então, uma história aí que vocês também podem acompanhar nas nossas outras sessões, como Senta que Temos História. E aqui a gente tem uma fotografia também de 79, que é mostrando o público, né, do campeonato. Olha para aí, o pessoal, torcedor faz isso, né, suporta chuva, não tem mau tempo, não tem tempo ruim para torcedor estar ali, né, dando suporte, jogando energia para ver seu time campeão. E aí vale, né, acender a vela, fazer todo um ritual. Isso está, de certa forma, registrado em estudos etnográficos, né? Tem ganhado o interesse da antropologia, um pouco menos, mas essas relações entre as religiões afro-brasileiras e o futebol. Até porque a gente tem uma forte presença negra, principalmente entre os jogadores no futebol. Tem um livro maravilhoso que é referência, chamado O Negro no Futebol Brasileiro, de Mário Filho, que é quem dá o nome oficial Maracanã. Este é um livro clássico que exatamente aborda a questão da entrada de jogadores negros no universo do futebol, claro, futebol carioca, mas que é muito interessante. E não custa que a gente lembrar a colaboração do Ipiranga, né? Então, o Ipiranga, o primeiro clube baiano e que teve a participação forte de jogadores que eram sapateiros, estivadores, ou seja, o primeiro clube a ter negros no futebol baiano e que ganhou tudo, né? O glorioso Ipiranga, de tantos títulos, de tantas glórias, e que até hoje tem uma torcida apaixonada, né? Embora aí a gente está aqui na torcida para ele voltar para a Série A do Campeonato Baiano. Então é isso, gente. Aqui nos canais do Grupo à Tarde sempre tem informação qualificada. Fiquem ligadas, fiquem ligados.